No programa de hoje, vamos conversar com o professor Carlos André, né, que é especialista em treinar, em preparar essa turma que todos os anos tenta fazer as provas do Enem para chegar às universidades. E conosco vai falar a respeito de algumas dicas de preparação para este ano e também as dificuldades, tudo aquilo que aconteceu e está gerando consequências ainda do Enem de 2020. Como é que fica a situação das pessoas que perderam as provas pela desorganização, por não haver condição de poder fazer essas provas nos locais que estavam determinados? Tudo isso e muito mais no programa de hoje com o professor Carlos André. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, professor. Prazer imenso estar aqui com vocês, sua audiência. Sou seu fã, acompanho suas redes, então vamos tentar colaborar o máximo possível hoje. Obrigado, professor. A primeira pergunta é: o que é que aconteceu com a organização, ou por que não dizer desorganização, do Enem de 2020, que até hoje não terminou? A gente está tendo uma reaplicação da prova recentemente, né, para 194 mil candidatos em 851 cidades brasileiras. Eu tenho a dizer, eu acho que isso é importante, a maioria das pessoas que comandam o Enem, elas são concursadas. Então, independentemente do governo, elas se mantêm, isso é uma verdade muito importante. Então, realmente é o Enem mais complicado de todos os tempos, tá? Porque é o Enem da pandemia. Eu tenho batido muito na tecla que é o Enem mais injusto da história, mas eu tendo a acreditar que, independentemente do governo que estivesse de plantão, as dificuldades seriam as mesmas, porque existe um problema maior, que foi a pandemia, e ninguém, num exame de tão grande proporção, conseguiria fazer muito melhor. O Enem existe em outros países do mundo, com outro nome, claro, né? Nos Estados Unidos é o SAT, na China é o Gaokao, na França é o Baccalaureat, e o brasileiro é um dos maiores do mundo. Então, isso gera uma série de dificuldades, né, de aplicação, de logística, é muito complexo. Tanto que, se a gente pegar em todos os governos anteriores, desde que o Enem é a prova oficial, esse tipo de reaplicação, por outros motivos, sempre aconteceu. Falta de energia em determinada cidade, a prova precisa ser reaplicada, enchentes numa cidade, o Brasil é um país muito extenso, né? Então, a quantidade de problemas que acontecem sempre, nunca houve um ano sem reaplicação. É importante que a gente frise isso para o telespectador, né? Então, esse ano, claro que é intensificado, a pandemia aconteceu e gera mais problemas, mas houve, por exemplo, cidades onde a aplicação está acontecendo porque o local de prova da prova digital teve problemas, porque faltou energia elétrica na cidade. Então, tem uma variedade muito grande. Um caso que acontece sempre, é bem tradicional, é meninas que estavam grávidas no dia do Enem. Começam a entrar em trabalho de parto no meio da prova e a prova precisa ser reaplicada. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque eu sei que daqui a pouco você deve perguntar sobre a justiça, né? A equidade de disputa com quem faz a prova depois. Pois é. E, professor, mesmo diante do contexto da pandemia, você não acredita que haveria outras formas de realizar, né, do ponto de vista de que você poderia, no mínimo, ter distribuído melhor os alunos em locais de aplicação de prova, né? Não é nem que muitos defendem que poderia ou deveria ter sido adiado ou cancelado nesse momento diante de tantas dificuldades, aí não foi, terminou acontecendo meio que à força, né, gerou tantos problemas, mas pelo menos nem a logística de distribuição dos alunos em salas, isso não poderia ter sido melhor, segundo a sua avaliação, que evitasse tanta gente chegar desesperada, bate e volta e não consegue fazer, porque a pandemia tem cerca de 1 ano, né? Então, era algo absolutamente previsível, né?
Verdade. Esse aí é um erro indefensável, né? É uma coisa básica você saber quantos alunos farão a prova em cada uma das salas. Isso aí não tem explicação no mundo que justifique, tá? Então, realmente, de todos os problemas, né, de motivação maior, inclusive, inevitáveis, esse, sem dúvida, não é um deles. É desorganização completa. Professor Carlos André, e quando a gente pensa na equidade do processo, na lisura do processo, sobretudo nesse fato de que, considerando esse fato de que cento e tantas mil pessoas, não me lembro o número que você falou no início da entrevista, acho que mais de 100 mil pessoas, são quantas? Você falou, não me recordo, mas... 194 mil pessoas. Quase 200 mil pessoas, né? Quando a pessoa faz uma prova depois da outra, né? É fato, é possível se assegurar, se garantir que realmente quem fez a prova antes tem o mesmo nível de justiça de quem vai fazer a prova depois, do ponto de vista de exigência? Robson, o que eu gosto de falar com você é que você sempre faz as melhores perguntas, né? Essa pergunta é muito importante mesmo. E eu queria tranquilizar todos que estão assistindo. Eu sou uma pessoa de formação de tecnológica, né? Eu primeiro fui aluno de engenharia mecânica, posteriormente eu fiz física e dou aula de física e matemática desde então. Eu garanto, tá certo, sem medo de errar, que matematicamente o processo é justo. O Enem ele usa um formato de medição de nota chamado de TRI, Teoria de Resposta ao Item. É Como é que se chama, professor? Porque às vezes está cortando um pouquinho. É teoria de resposta, o quê? Teoria de resposta ao item. Muito bacana. TRI, a gente chama de TRI. Esse método é um método muito, assim, matematicamente é lindo, né? Para a gente que vive na matemática é algo sensacional. Eu não sei se você lembra, Robson, mas no início do Enem se jurava que haveria vários Enems ao ano. O aluno poderia fazer até 5 Enems, o que seria algo maravilhoso, né? Porque você imagina para um jovem como esses, ter que apostar um ano da sua vida de uma vez só. Se a prova realmente pudesse ser repetida várias vezes ao longo do ano, o nível de justiça seria bastante elevado, né? Você teria, por exemplo, uma possibilidade de tentativas de permanência de vagas até remanescentes nas universidades, perene, né? Durante o ano inteiro você teria várias possibilidades, né? Justamente. Essa aplicação, por exemplo, está sendo feita porque alguns alunos, por exemplo, estavam com Covid no dia do Enem. Então, se criou uma solução especial para esses. Mas vamos imaginar, por exemplo, um aluno com dengue no dia do Enem. Ele perde um ano da vida dele. Então, se você pudesse repetir a prova várias vezes, seria muito melhor para todo mundo, tá? Então, e ela permitiria que isso acontecesse. Então, mesmo com provas diferentes, em dias diferentes, você consegue medir o nível de conhecimento daquela pessoa e comparar com todas as outras, mesmo numa combinação de questões diferentes. Como eu falei há pouco tempo, o Enem ele não é uma invenção brasileira, tá? Então, um processo que tem acontecido, que eu gostaria de chamar a atenção, esse ano, pela primeira vez, já foi feito o Enem digital. E até 2026, todo mundo fará a prova digitalmente, porque é mais barata e porque o resultado é mais rápido, como já acontece em outros países. E quando a gente pensa, professor, já lhe interrompendo nessa questão do Enem digital, né, a pessoa poder fazer de um determinado lugar essa prova pelo computador, certamente deve aparecer um bocado de interrogação em quem está na cabeça de quem está nos acompanhando nesse momento. E não tem perigo da pessoa fraudar, da pessoa pegar um caderno ao lado, por exemplo, alguma coisa, e tentar fazer uma cola, tentar burlar de alguma maneira. Como é que funcionaria e qual seria a prometida segurança desse tipo de Enem digital? Beleza, então eu já vou unir os dois pontos aqui. Olha só, Robson, esse Enem digital, ele não é feito em casa, que foi uma dúvida que surgiu bastante, né?
Eu estou fazendo na minha casa, meu pai me ajuda. Eu olho na internet. Não, não pode. É uma sala segura, sem internet. A única diferença com o local de prova convencional é que o governo teria colocado um computador para cada aluno naquele local de prova, naquela sala segura. E isso seria Porque eu ia possível, professor, colocando... do ponto de vista de investimentos, né? Porque tem escola que não tem nem onde o aluno sentar no nosso Brasil, né? Que dirá ter um computador para a pessoa fazer uma prova do Enem. O Aí, acesso, aí, né? Sim, pode aí é que concluir. se unem os dois pontos, Robson. No futuro Enem digital, não será possível todo mundo fazer a prova simultaneamente, não tem como. Você não teria como montar salas seguras para 7 milhões de pessoas. Então, você teria que fazer a prova em blocos. Um mês de aplicação, onde o grupo 1 faz nos dias tais, o grupo 2 nos tais. Então, isso é inevitável, o processo se encaminha para isso para 2026. Então, o que acontece? Você teria alunos fazendo provas em dias diferentes, ao longo de um mês, combinações de questões diferentes, e só o que pode garantir isso é o que? A TRI. Para que isso funcione, você tem que ter uma metodologia matemática muito segura e dentre as coisas do Enem, talvez a coisa mais fantástica e mais redonda e mais bem feita de todas seja a TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, o Enem digital, 100% só vai ser possibilitado graças a essa metodologia. E aí vem uma pergunta em relação à própria TRI, seja no Enem digital ou não, mas do ponto de vista de fazer várias sessões de aplicações de prova. Como é que fica na situação onde é muito comum a gente observar, né? Esse ano aconteceu uma grande quantidade também, de quando há erros nas questões e as questões são anuladas. Isso, de alguma maneira, prejudica o processo de seleção dos alunos e a equidade de quem faz provas diferentes. Como é que fica essa questão matemática? Porque, vamos dizer, um exemplo, você tem as 100 questões, a pessoa fez 100, das 100 anulou 20. Tem 80 questões ali que ficou valendo. A outra pessoa foi fazer 100 e não teve questão anulada. Não é? Porque às vezes tem gente que comemora questão anulada, tem gente que acha ruim questão anulada. Então, como é que fica quando você tenta pensar nesse equilíbrio, nessa equidade entre a realização de provas em dias distintos? Eu vou tentar dar uma explicação aqui o mais simples possível da lógica da TRI, tá? No Enem, o que vale não é o acerto. Então, já aconteceu coisa do tipo, um aluno acerta 50 questões e tem uma nota menor do que alguém que fez 45. E uma dúvida bastante comum das pessoas é a pontuação pode ser diferente, ou seja, eu posso acertar mais questões e ter uma nota menor do que quem acertou menos do que eu. Por quê? Porque vale mais pontos as questões mais fáceis ou porque vale mais pontos as questões mais difíceis. E não é nenhuma coisa nem outra. O Enem, a TRI, o computador, ele consegue mensurar a coerência do acerto daquelas pessoas. Então, um exemplo simples que eu gosto de dar é o seguinte, Robson, vamos ver se eu consigo explicar aqui rapidinho, né? Cai uma questão na prova perguntando qual é o time de futebol que tem a maior torcida do mundo. E a resposta é Flamengo. E aí tem uma segunda pergunta, qual é o jogador mais famoso da história desse time? A resposta era Zico. Então, o que acontece? Vamos supor que um aluno acertou uma questão só da prova e ele acertou a questão cuja resposta era Flamengo. E o outro aluno também só acertou uma cuja resposta era Zico. O computador entende que o acerto do aluno que respondeu valer menos que o acerto do aluno que respondeu Flamengo. Por quê? Porque não existe coerência. Só, professor, peço para você repetir, que às vezes está cortando um pouquinho, repetindo essa resposta do Flamengo. Vamos lá, cada um acertou uma questão, Certo. um acertou a resposta Flamengo, o outro acertou a resposta Zico. O aluno que tivesse acertado a resposta Zico, ele obrigatoriamente ganha menos ponto do que o aluno que acertou a resposta Flamengo. Por quê? Porque a máquina, o computador,
ele entende que o acerto do aluno, se tem menos coerência. Se ele não sabia qual era o time, como ele poderia saber quem era o jogador? Então, a pontuação dele é menor. Então, em resumo, a pontuação ela é flutuante de acordo com a história de acertos daquela prova. Então, quando uma questão do Enem é anulada, apesar de muita gente comemorar ou sofrer, a pontuação dela flui para as demais, não faz diferença. Quando uma questão, a máquina ela é tão bem feita, Robson, que se a questão tiver sido mal elaborada, mesmo que não seja anulada, o computador percebe. Por quê? Porque se o índice de erro daquela questão for muito grande, significa que a questão não conseguiu passar bem a ideia para os candidatos. E a pontuação dela tende a demais. Então, como eu falei, é um cálculo, processo então, é um muito cálculo relativo que o computador faz das notas? perfeito. Um cálculo relativo móvel. Por isso que a gente tem bastante confiança que em provas diferentes você consegue uma régua exatamente igual. Muito bem. Professor Carlos André, e como é que fica a situação dessa maratona, né, para quem fez o Enem, quem vai fazer, talvez de novo, ou quem ainda vai fazer a primeira vez? Como é que fica essa situação do Enem em relação ao fato que é o seguinte, muita gente ainda vai estar fazendo prova do Enem de 2020, né? Você tem uma situação onde tem gente que não sabe se vai passar de 2020, aí também não sabe se já começa a se preparar ou não para 2021, porque não sabe se vai ser aprovado. Tem a questão do descanso, tanto para estudantes, professores, funcionários, né, que tá nesse desespero. Então, como lidar com tudo isso, professor? Repetindo, eu não quero botar a culpa em ninguém, mas a palavra para esse último Enem é caos, né? Foi um caos É. completo. Foi o Enem mais injusto de todos os tempos, porque, a priori, o debate sobre adiar o Enem visava beneficiar o aluno da escola pública. O aluno da escola pública não está tendo aula, vamos adiar o Enem para que ele possa ter aula, mas o aluno não teve. Ou seja, não adiantou de nada. Né? Você esgotou o aluno da O rede senhor acha que privada. seria justo se tivesse sido adiado o Enem, até que essa situação louca que a gente está vendo se corrigisse? Eu acho o seguinte, Robson, não existe resposta simples para pergunta complexa. Né? Então, o que acontece? Eu sempre defendi que a única maneira de tentar corrigir a injustiça desse último Enem era através das cotas. A gente tinha que lembrar que o aluno cotista ele disputaria separado do aluno ampla, do aluno de escola privada. E na hora do debate, ninguém levou isso em consideração. Né? Se a disputa é separada, essa era a única forma de corrigir. O adiamento, na É minha porque é opinião, muito, é porque é muito igual. Você tem a bandeirinha do Enem lá na frente, né? Você tem dois competidores. Um vai no Fusquinha, o outro vai na Ferrari. Quem chega primeiro, né? Se você não der as condições, se você não tentar equalizar um pouquinho essas condições de competição, né? mas é isso que eu estou tentando explicar. O aluno da Ferrari, que seria o aluno da escola privada, ele não disputa a vaga com o aluno do Fusquinha. Por quê? Porque as cotas separam os alunos em dois grupos. Então, a solução que parecia simples, que era adiar a prova, na minha opinião, prejudicou todo mundo. O aluno da escola privada, que teve aula sempre, ele fez um Enem muito longo. Foram 12 meses de Enem, de treinamento, de aula, quando o normal são 10 meses. A abstenção foi a maior de todos os tempos, porque muita gente não aguentou esse processo todo. No meio do Fácil. caminho, o cara desistiu, falou assim, não aguento mais, eu E vou no tentar o seu, próximo no seu Enem. entendimento, professor, sua proposta é que aumentasse o número de cotas para estudantes das escolas públicas ou que para esse público de escola pública fosse feita uma prova num nível de exigência menor? Qual era a sua iniciativa, qual seria a sua proposta nesse caso? Eu teria dividido os cotistas em dois grupos, tá? Que nunca aconteceu. A maioria das escolas federais, elas têm cotas, mas elas funcionaram bem na pandemia.
E as escolas municipais e Hum, município de governo, quase nenhuma teve aula alguma. Então, você precisaria fracionar dentro das cotas. Essa era a minha defesa. O adiamento ele foi o famoso ouro de tolo. No primeiro momento, dava a impressão que resolveria o problema, mas na hora H todo mundo percebeu que não resolveu nada, né? Porque simplesmente o aluno de uma escola municipal ele ficou 8 meses sem aula nenhuma, 9 meses sem aula nenhuma e teve que fazer a prova. Tanto é que a maioria faltou. Né? O aluno percebeu que não resolveria o problema dele. Poderia ter sido em fevereiro, em março, não resolveria. Né? Melhor do que isso, só se a gente tivesse aberto a discussão sobre cancelar o Enem, que eu, hum. particularmente, não faria. Tá? Mas eu acho que deveria se dividir os alunos para que os iguais disputassem entre os iguais. Isso era o melhor caminho, na minha opinião. É uma alternativa interessante. Professor Carlos André, e diante desse caos, né, que tem sido o Enem, né, que ainda não terminou, o que é que você recomendaria para quem ainda vai fazer o de 2020, para quem não sabe se passou porque ainda não fez, ou para quem fez já a prova, mas também não sabe se passou e vai ter que fazer 2021, para quem deverá começar 2021 a fazer o Enem? Então, assim, separando esses grupos, qual é o seu entendimento da melhor forma de sair dessa sinuca de bico? Primeiro, né, apesar de eu não representar o Enem, mas ser alguém dentro do processo, eu pediria desculpa para estes alunos, né? Porque na idade que eles têm, passar por uma situação tão complexa como essa é algo surreal, é inimaginável, né? Numa situação normal, numa idade de 16, 17 anos, essa disputa já é muito nociva, com o psicológico, né? Com o fisiológico até de um jovem. Mas na situação que eles viveram, e a gente também, como professor, vivemos, você bem levantou, a gente acabou o Enem 2020 num domingo, na segunda-feira seguinte, a gente estava dando aula para o Enem 2021. Então, o desgaste físico é muito grande. Tá? Então, primeiro, eu queria dizer isso. Outra coisa que eu acho que é importante se dizer nesse momento é que você que é jovem, o Enem faz parte da vida, mas a vida não é o Enem. Tá? Você não pode resumir a sua vida ao Enem. É, problemas de força maior aconteceram, que inevitavelmente influenciaram a vida de vocês. Eu vou tentar responder a pergunta do Robson, mas, infelizmente, não dá para dar uma resposta perfeita, né? Porque numa situação tão complexa como essa, não existe uma resposta perfeita. Como o Robson bem disse, o Enem 2020 não acabou e o 2021 já começou. Tá? Então, o que eu diria? Confere o gabarito. Tá? Pelo gabarito, todo mundo tem uma ideia, mais ou menos, se deve passar ou não. Supondo que você perceba que você não é competitivo, eu vou dar um exemplo simples. O aluno está fazendo para medicina 100 cotas e acertou 135 questões. Não é provável que ele passe, é quase impossível que ele passe. Então, você deveria tentar começar a estudar pensando no próximo Enem, porque, segundo o governo, o próximo Enem vai ser em novembro, que é o período oficial, ou, no máximo, em dezembro, tentando recuperar o calendário. Então, você precisa voltar, porque se você esperar até abril, que é a data do resultado, você praticamente já perdeu o próximo Enem, porque você não teria tempo de estudar de maneira normal para disputar a prova. Então, repetindo, confere o gabarito, se percebeu que não deve dar certo, a minha dica é começar a estudar o quanto antes. Né? Eu digo que é uma resposta bem teórica, porque a gente tem que saber o nível de disposição, de cansaço dessa pessoa. Cansaço, é. E aí é imprevisível, né? A gente não tem como saber. É verdade. Eu imagino a situação mais ou menos como o seguinte: de repente você parte numa corrida e você estava vendo ali, você já morto e cansado, quase para chegar na largada, na chegada, na verdade, né? Porque você dá a volta e você chega na largada, por exemplo, e de repente você está vendo aquele pórtico, né? Você já está ali morrendo, mas está dando tudo que pode, e é como que de repente
alguém arrancou o pórtico de chegada e você passa por ali, olha para um lado, olha para o outro e diz, e agora? Eu cheguei, eu não cheguei, eu vou mais, eu não tenho força? Como é? Realmente, meu Deus do céu, a cabeça dessa turma não deve ser, não deve estar na situação fácil, não. Especialmente quando a gente pensa até no caso de Natal, Rio Grande do Norte, não é comum no resto do Brasil, por exemplo, mas Natal, Rio Grande do Norte tem uma coisa muito interessante, que é o que a gente chama de veraneio, né? Você tinha sempre, todos os anos, em torno de janeiro, né, todo mundo já, ou de cabeça raspada, igual a gente aqui, ou comemorando, ou numa situação de tristeza, de choro, de lamento, se preparando para o próximo, mas hoje a gente já está aqui em março e ninguém sabe o que diabo é que vai acontecer com ninguém, né? Não dá nem para dar o grito de comemoração num determinado momento que você tinha aquele clima de família, de descontração, de férias coletivas e por aí vai, né? Eu gostei muito da sua analogia, eu vou até usá-la a partir de agora, viu, Robson? Eu faço natação e às vezes o professor fala assim, faz 10 chegadas, aí você faz 10 morrendo, quando você está morrendo na 10ª, o cara fala, faz mais 5. Faz mais 5. Acabou. Então, que eram 15, tá? Se eu soubesse que eram 15, talvez não tivesse feito. Agora, o cara fala, faz 10. Quando você chega a 10, faz mais 5, aí você não aguenta. É o exemplo perfeito. Eu adorei, Robson. Eu vou começar a usar essa sua analogia. Beleza. Professor Carlos André, eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento, pela internet ou pela Band no Nordeste, no nosso Espaço Cidadão. Galera, como eu disse, a vida é muito maior do que o Enem. Não resumam sua vida ao Enem. Claro que eu sei que vocês querem fazer uma universidade federal, tá? Mas percebam que muitas pessoas, no meio de tanta dificuldade, talvez inclusive morte na família, resolveram abrir mão de um ano e tentar fazer novamente com mais tranquilidade no próximo. Tá? Então, eu sei que vocês são novos, é difícil tomar esse tipo de decisão, mas às vezes na vida é assim, você precisa respirar, saber se controlar e tentar fazer melhor depois. Para nadar mais, para fazer mais 5 tiros de natação daquele, como você falou. É verdade, é verdade. É verdade. Muito obrigado, professor Carlos André.